Transit Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design. Olá, sejam muito bem-vindos ao Transit Arquitetura. Dá só uma olhada no que a gente preparou no programa de hoje. Um ambiente antes ocioso se transformou num espaço de leitura, contemplação e também meditação através do projeto do arquiteto Fernando Schwalm. Uma loja de artigos femininos ganhou uma roupagem moderna e contemporânea através do trabalho do escritório Arch Concept. E ainda no mundo dos tapetes persas, você consegue perceber a diferença entre um que foi feito industrialmente e outro tecido à mão? É o que a gente vai ver no programa de hoje. O Transit veio até Montenegro para conhecer um pouco do trabalho de arquitetura comercial do escritório Arch Concept. Uma das arquitetas, a Patrícia, já está aqui comigo. Patrícia, como é que foi o projeto de reforma dessa loja? Uma loja de roupas femininas. Quais são as principais necessidades, né, da cliente quando contrataram vocês? Bom, essa loja já existia há 5 anos aqui em Montenegro. E como houve uma mudança de proprietária, a nova proprietária quis dar um novo conceito, fazer uma renovação no espaço da loja. Então nós conseguimos aproveitar muitos dos elementos que tinham na loja anterior e renovamos com outros materiais, dando um pouco mais de um ar mais sofisticado, sem perder a rusticidade que existia antes aqui na loja. Que tipo de necessidades um arquiteto vê, né? Tipo, numa loja de roupas femininas? O que é que vocês buscaram no projeto, né? Que a mulher sempre gosta de estar sendo recebida num espaço bacana, um espaço onde ela se sinta em casa. O que é que vocês pensaram para esse projeto? Bom, nas conversas com a cliente, ela nos passou também que gostaria de ter um espaço para receber amigas, clientes, pessoas em geral que viessem visitar a loja. Então nós criamos um espaço de convívio que fica perto com os provadores, tem sofá, tem banqueta, então tem espaços onde a cliente se sente bem e ao mesmo tempo aproveita para olhar todos os produtos da loja. O uso das cores é bem bacana porque é tudo muito neutro, né? Porque na verdade o foco mesmo aqui são as roupas, os acessórios, os calçados. Sim, nós deixamos os acessórios em destaque e o restante, como fundo, paredes, iluminação, servem como um complemento para as roupas e calçados e acessórios que eles vendem aqui. Como ela trabalha com diversos, não é só roupas, também tem calçados, eu sei que vocês criaram tipo uma parede onde tem nichos para eles ficarem bem expostos, né? Sim, porque a gente tinha que ter o cuidado de roupas e sapatos, eles se complementarem e não concorrerem um com o outro. Então criamos espaços especiais para os sapatos e em contrapartida as araras de roupas, fazendo todo esse ambiente da loja. Tati, eu sei que vocês também ampliaram um pouco da loja, né? Ela não tinha todo esse tamanho. Sim, a loja era menor, então a gente mexeu um pouco no estrutural do ambiente, a gente abriu essa parte, a gente integrou com o corredor também, que era um corredor que fazia só a divisa com o vizinho, então a gente integrou todo esse espaço para ter possibilidade de mostrar mais os produtos, né? E fazer esse ambiente de convivência com os produtos, então criar esse ambiente aconchegante para os clientes. E aqui também tem, nesse corredor, ele está muito iluminado, né? Ele já era desse jeito ou vocês que fizeram? Não, a gente trabalhou com vidro, cobertura de vidro, trabalhou muito com os espelhos também. Muitos espelhos a gente aproveitou, a gente distribuiu
também, para também dar amplitude. Mesmo a gente aumentando a loja, a gente queria que ela parecesse maior, ainda maior. Na arquitetura comercial, a gente sempre tem que pensar no resultado final do propósito daquela loja, né? Que aqui, no caso, é a venda de roupas femininas, sapatos, acessórios. Então, ficou muito bacana porque tá super bem posicionado tudo para que as clientes consigam ter visibilidade e ver as possibilidades, né, de compra. Sim, a gente cuidou muito na distribuição das araras, dos sapatos, dos acessórios, para ter essa sensação de tudo tá na visão da cliente, né? Para ela poder enxergar tudo, montar os looks e os espelhos também os espelhos bem espalhados para onde ela estiver olhando o objeto, a roupa, ela tem o espelho já para montar e ficar linda. É verdade, ela tem em todos os locais, né, as partes da loja, ela tem um espelho para estar se olhando já com aquela roupa que ela tá experimentando. A proposta do espaço é para facilitar a venda, né, que a cliente enxergue tudo e consiga visualizar todos os produtos da loja. E também se sinta muito à vontade. Muito, esse é o nosso maior objetivo. Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design.
Pedran, você já esteve aqui no Trânsito Arquitetura diversas vezes falando sobre a qualidade do tapete persa artesanal, feito à mão. A gente sabe da durabilidade, enfim, do quanto ele é luxuoso e é durável, enfim. Mas a gente sabe também que vocês estão adquirindo uma novidade, enfim, aqui na loja, que são os tapetes persas industriais, também feitos no Irã. Mas, ao invés de serem artesanais, eles são industrializados. Como é que é isso? Existe diferença? Qual é a grande diferença entre um e outro? Mas esse aí é realmente para botar um nó na cabeça de todo mundo. O nosso foco na empresa é tapete artesanal. Mas decidimos trazer alguns tapetes, então é pouquíssima quantidade de tapetes, não é nem 3% do nosso estoque, de uma novidade da região sul que só nós temos, que é o tapete iraniano, ou seja, o tapete persa, a máquina. Para aquele cliente que está buscando um tapete, um valor um pouco menor, quer dizer, um pouco não, muito menor do que um tapete persa, mas que gosta da beleza, que gosta do design e que gosta do tapete em si. Mas, por exemplo, por algum fator financeiro, não consegue chegar num tapete persa. Quando um tapete é feito à máquina, né, fabricado à máquina, ele deixa de ter tamanha qualidade de um tapete artesanal? Basicamente, quando a gente pensa num tapete à máquina, é um tapete que alguém botou um desenho no computador e a máquina foi lá e foi reproduzindo o tapete, foi dados os acabamentos posteriores de franja e cordão, e o tapete fica pronto. Muitas vezes, por exemplo, nesse tapete que a gente tem, é utilizado o poliéster no tapete e algumas coisas de seda. Então, é o poliéster com um pouco de seda que é colocado, que dá esse brilho que vocês veem, por exemplo, quando está de um lado no tapete, ele fica mais escuro, quando está do outro lado, esse brilho da seda ele dá uma ressaltada. Quando o tapete é artesanal, ele é um tapete que ele utiliza materiais mais sofisticados e mais naturais. Então vai usar o algodão, vai usar a lã, vai usar a seda. E ele, através de uma trama, ele é feito nó por nó. Então tu tem cada nó é um pedacinho de lã no tapete. Ou seja, é como se fosse uma roupa. Se tu pega um tapete industrial e tu puxa o fio, ele tem aquela continuidade e tu vai puxando até ele chegar no final. O tapete artesanal não, porque se tu puxa, ele sai o nó e depois tu pode reconstruir aquele nó. Então, com relação à qualidade, a gente considera que a qualidade é muito maior pelos produtos naturais utilizados, pela tinta natural que é utilizada, pelo processo mais natural que é utilizado e pela facilidade de manutenção. Pedran, então isso faz também com que, caso aconteça um acidente, por exemplo, queima uma parte do tapete, ele sendo artesanal, existe a possibilidade de eu reconstruí-lo, né? Tecer novamente aquele tapete, ao contrário do industrial. Exatamente. Matou a charada, Maísa. Tapete artesanal indestrutível. A gente considera indestrutível, quer dizer, se a pessoa botar fogo em todo o tapete, se destrói, mas assim, enfim... com xixi de gato, com água, comida que cai e tudo todo o processo tu puxar, às vezes tu tem um animal e ele come, às vezes tu tá passando aspirador de pó, ele puxa demais o tapete estraga, danifica, corta, rasga. Tudo isso eu consigo arrumar. Bom, a gente pode considerar o tapete persa como uma joia, na verdade, né? E pode ser passado e herdado, né? Exatamente. Muitos tapetes persas, eles passam de pai para filho e assim vai indo, e gerações a gerações. E o tapete artesanal que a gente fala, ele é um tapete que ele fica mais bonito. Quanto mais velho, mais desgastado. Então, por isso que tem alguns tapetes aqui que são chamados reloaded, que os arquitetos amam e vários clientes adoram pela modernidade, que são aqueles tapetes que são desgastados e aí às vezes passam uma tinta numa tonalidade diferente para dar essa modernidade, porque o tapete realmente, o tapete persa desgastado, ele fica bem bonito.
Pedro, então, para as pessoas não se enganarem, como é que eu sei que um tapete é industrializado ou artesanal? Um cuidado muito grande é comprar em casas especializadas e que você tenha confiança. Então isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é, no momento em que você abre o tapete, você pede para abrir o tapete e olha a franja. Num tapete que é artesanal, a franja é a continuidade do tapete. Num tapete à máquina, a franja foi colocada depois no tapete. Então, o primeiro ponto vocês olham é a franja e olhem no verso, que é o principal. A segunda característica é o cordão, os cordões laterais. Tu vê que o cordão lateral do tapete persa é a continuidade do tapete. Num tapete industrial, nesse persa industrial que a gente tem, ele parece que foi aplicado depois. Uma terceira característica: virem o tapete no verso e toquem no tapete. Vocês veem que o tapete artesanal, que utiliza lã, ele tem um toque como se fosse uma lã. O tapete industrial, o toque dele é um toque mais plastificado, que tu vai mexendo e vê. A outra característica que existe é tu olhar o verso do tapete, que tu vê que o tapete, a frente e o verso, eles são um pouco diferentes. Eles o verso não é tão nítido quanto a frente. Mas nesses tapetes que nós trouxemos do Irã, o verso e a frente são muito nítidos. Então essa característica a gente não poderia utilizar nesses tapetes industrializados que a gente trouxe. Então, basicamente, assim, para uma pessoa leiga, esses 3 pontos, você olhar com cuidado, você diferencia. Claro que na Império Persa a gente coloca no verso do tapete, a gente escreve que o tapete é industrial, então a pessoa não precisa nem fazer esses testes para descobrir. Mas é muito interessante, sabe, Maísa? Os clientes, quando vêm aqui, a gente ajuda eles a olhar e ver essa diferenciação e tocar. Eu acho que o tapete tu tem que tocar, tu tem que sentir, tu tem que se emocionar para levar para sua casa, porque vai ser algo que você vai usar, vai ser algo íntimo, que você vai passar dias, semanas, meses e anos com aquele tapete. Pedro, muito obrigada pelas informações, sempre, como eu já falei da outra vez, né, sempre esclarecedoras, e eu acho que é muito importante, né, as pessoas saberem diferenciar, né, o que é bacana, enfim, no próprio estabelecimento, né, saber das verdades todas aqui da Império Persa. Muito obrigada. Obrigado, eu fico muito feliz de poder esclarecer todas as dúvidas que existem. Eu estou deixando a equipe da Império Persa à disposição para qualquer telespectador que quiser vir, independente se quer ou não quer comprar tapete, que venha na nossa loja e conheça, e pergunte, e pesquise. Qual é a diferença desse? Por que esse é assim ou é assado? A gente está à disposição e espera recebê-los aqui. Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta para mostrar o projeto do arquiteto Fernando Schwalm, um espaço especial que é super ousado e para reflexão. É isso aí, não sai daí não. Transit Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design.
hoje o Trânsito Arquitetura está zen. A gente veio conhecer um espaço projetado pelo arquiteto Fernando Schwalm. A proprietária, na verdade, é uma pessoa que valoriza muito a meditação. Como é que foi criar esse espaço, Fernando? Esse espaço, ele era antigamente um espaço ocioso, um espaço externo que tinha um spa e uma academia envidraçada, e a proprietária psicóloga decidiu fazer um espaço que ela pudesse usufruir bem mais do que antigamente. E esse espaço ele foi todo construído do zero. Ele foi pensado em usar o aconchego da madeira, em usar pisos que remetam a essa rusticidade da madeira. Os próprios Budas em arenito, eles transmitem essa questão da meditação, da paz, da tranquilidade. E isso foi sempre o ponto principal, assim, ponto-chave da proprietária em me solicitar, né? Então aqui também ela pratica a meditação, ela tem a sua biblioteca particular e ainda usa esse espaço como estúdio de TV também. Ela gosta muito de fazer alguns programas, algumas chamadas para o público dela, e ela insere isso de uma maneira bem comunicativa. Ela consegue, através dos livros, onde são a inspiração, né, onde ela consegue ter um material de bagagem, ela reúne tudo isso nesse local aqui. Então ficou uma coisa assim que eu mesmo, quando venho para cá, não gosto de sair, porque te transmite uma paz, assim, uma sabedoria, uma energia super positiva, né? Então ela faz isso nos programas que ela grava e interage com o público, e também para fazer uma forma de concentração, de inspiração, de respiração, de meditação. Bom, a gente pode ver vários elementos, né, que nos remetem à meditação, enfim, à Índia. A gente tem alguns elementos orientais, o tapete em patchwork, o tecido no fundo, que também tem essas estampas que são bem familiares, assim, com a parte zen, né? A própria base é uma base que ela não é completamente moderna, ela é uma base que ela é um pouco rústica e um pouco sofisticada, né? Então isso a gente consegue nesses elementos, nessa mistura de estilos do clássico com o contemporâneo, que seria alguma parte de pintura e alguns objetos, as linhas retas, né? E alguma coisa bem quebrando, assim, pontual, como o lustre de cristal, uma poltrona mais clássica, essas que a gente está, né? Ela tem uma poltrona que ela gosta muito, que é uma poltrona clássica, que ela é em capitoné, toda arredondada, assim, uma linha bem bergère mesmo. Então isso meio que dá, assim, pontos diferentes para que o estilo fique bem misturado, mas que fique uma identidade única, né? Que eu gosto muito de fazer isso nos meus projetos. Claros estilos e ao mesmo tempo conseguir unificá-los de uma forma super harmônica e zen. Isso mesmo. Eu elegi duas cores base, né, que são o turquesa e o alaranjado meio cobre, né, que são essas duas cores que elas se destacam. Uma base neutra, a madeira grápia que foi usada na base toda do telhado, das vigas, das tesouras, né, o forro. E esse espaço, ele também foi um espaço que foi pensado na comunicação com o exterior. A vista é muito bonita, então a gente queria um espaço que ficasse bem aberto e que tivesse uma comunicação boa com a parte externa. Então bastante vidro, bastante abertura para que pudesse ficar bem comunicativo e arejado. Falaste na escolha das cores, né? O turquesa, por exemplo, lembra o mar, né? Que também nos remete à contemplação, meditação. E além do turquesa lembrar o mar, o laranja lembra o arenito, a pedra, né? Isso, outro elemento. Então são elementos que são propícios para a meditação, para a tranquilidade, e eu sempre procuro escolher cores opostas, né? Ou uma cor quente com uma fria, uma bem da ponta, assim, com uma outra contrastando, não cores próximas, né? Cores opostas que elas possam se complementar. Fernando, bom, tem muitos objetos lindos aqui usados na decoração, mas tem um par de vasos que me chamou a atenção, assim, porque eles são feitos com tapeçaria, um patchwork de tapeçaria, isso? Isso, são vasos iraquianos, né? Da Império Persa. A cliente se apaixonou, assim, eu também à primeira vista. São peças únicas, feitas artesanalmente. Elas são peças grandes, exuberantes, e são peças, assim, que não se encontram em qualquer local, assim. Ela casou perfeito, assim. Quando a gente viu, a gente
se apaixonou por ela e ela encaixou perfeito no espaço. Ficaram super bem, receberam um carinho especial aqui no ambiente, ficaram lindas mesmo, tudo a ver, né, com a proposta do teu projeto. Eu resolvi fazer alguns nichos específicos para receber objetos específicos, né? Então, mais longilíneos para receber esses vasos, nichos mais quadrados para alguns livros, objetos menores, mais horizontais para receber alguma coisa que fosse mais horizontal. Então a gente queria dar destaque para objetos grandes, não objetos pequenos, né? Porque o espaço em si é grande, né? E foi feito todo meio que estudado e meio que composto para receber esses objetos. Tem um espaço também para cromoterapia. Foi utilizado uns refletores que ficam trocando de cor e essas cores justamente em cima do Buda com um fundo branco para que possa absorver essas tonalidades. A cromoterapia, ela é bem trabalhada na parte de meditação e psicologia. Então, conforme a gente aborda uma cor, ela transmite algum significado para a pessoa, né? Então, foi utilizado propositalmente essa troca de cores para que possa ser trabalhado isso também e ser explorado isso na meditação. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Se inscreveu no nosso canal no YouTube? Não? Então a gente está te esperando também por lá, hein? Até semana que vem! Transit Arquitetura. Patrocínio Macrovision, Home Theater e Automação. Império Persa Home Design. BG Colchões. Essenza Casa e Jardim. Favorita Boutique Quintino. E Elite Design.